Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, os pais de Samuel e o seu nascimento. Esta é a primeira lição desse trimestre que vamos estudar sobre o primeiro e segundo livro de Samuel. E o texto para leitura em estudo está em 1 Samuel, capítulo de número 1, do verso 1 ao 28. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o esposo de Ana. Segundo, a oração de Ana. E terceiro, Samuel nasce e é devolvido a Deus. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, valorizar a frequência familiar nos cultos. Segundo, refletir sobre os compromissos de um esposo. E terceiro, aprender sobre os valores da oração. E eu sugiro que você faça a leitura de todo esse capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, que somados ao comentário, seu aproveitamento e crescimento será ainda maior. Portanto, tira um tempo e faça isso. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, meu muito obrigado pelo privilégio que temos. E para você que está me assistindo pela primeira vez ou já de outras vezes, que ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Se inscreva no canal e vamos juntos anunciando a palavra do Senhor nosso Deus. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, terei prazer de respondê-lo. Também você pode compartilhar esse link com mais alguém e juntos nós vamos proclamando a palavra do Senhor. Eu quero começar esse comentário de hoje fazendo um agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, pelo privilégio que Ele nos dá de juntos estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Mas agradecer também a toda a equipe que trouxe até nós esse lindo comentário que vai ficar durante todo esse trimestre, na pessoa do pastor Pádua Rodrigues, ele que é pastor vice-presidente da diretoria das Assembleias de Deus em São José dos Campos, São Paulo, e toda uma equipe editorial. Entre eles estão aí os nossos pastores Samuel Câmara, que é presidente da nossa CADB, pastor Otton Alencar, pastor emérito da Assembleia de Deus em Macapá, pastor Jonatas Câmara, presidente da Assembleia de Deus no estado do Amazonas, entre outros, pastor Felipe Câmara, em Belém, Celso Brasil, Marcos Galdino Júnior e André Câmara, pastor da Assembleia de Deus em São José dos Campos, São Paulo. Então nós temos aí um grande elenco, uma grande equipe trazendo para todos nós esse comentário tão abençoado que se tornará abençoador para a nossa vida durante todo esse trimestre. Começando o comentário, na introdução, o escritor diz o seguinte: o título desses dois livros vem da figura-chave dos primeiros capítulos, Samuel. Seu nome significa Deus enviou ou Deus ouve. Samuel foi uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. O objetivo dos livros de Samuel é mostrar a transição do período de juízes para a monarquia e como Deus agiu de modo direto no processo de fortalecimento da nação de Israel. 1º e 2º Samuel abrange um período aproximadamente de 130 anos, que vai do ano 1100 ao ano 970 a.C. É interessante observar que a autoria é atribuída ao próprio juiz e profeta Samuel, que viveu aproximadamente do ano 1130 ao ano 1035 a.C. Porém, como a morte de Samuel é registrada no final do primeiro livro, é provável que o restante da escrita da narrativa tenha também a participação dos profetas Natã e Gade, conforme está registrado em 1 Crônicas, capítulo 29, no verso 29. Primeiro tópico, o esposo de Ana. 1 Samuel, capítulo de número 1, do verso 3 ao verso 8. O texto deixa claro que tinha ele, Elcana, no verso de número 2, duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Começamos esse comentário, o escritor dizendo que, em vários sentidos, Elcana dá a impressão de ser um homem bom e temente a Deus, exceto pelo fato de que tinha duas mulheres. Ele tem alguns
pontos muito positivos e encontramos já de início do comentário um ponto negativo em Elcana, é o fato dele ter duas mulheres. Ao que parece, Ana era sua primeira esposa e, ao ver que era estéril, Elcana então casou-se com Penina para que pudesse ter filhos. A poligamia, embora socialmente aceita desde a época dos patriarcas, jamais foi aprovada ou estimulada por Deus, cujo plano original de Deus é que cada homem casasse com uma só mulher para a vida toda, conforme está registrado no Gênesis, capítulo 2, o verso 24, e Mateus, capítulo 19, do verso 3 ao verso 8. Ao contrário, a prática sempre foi um sinal de complicações. E o escritor diz complicações para Abraão, complicações para Jacó, Davi e Salomão. Observando à luz do comentário, o que o escritor quer clarear para a gente sobre essa prática de Elcana e essa prática desenvolvida e também permitida pelo legislador Moisés para resolver algumas situações em Israel, e o escritor diz que essa prática sempre trouxe muitos problemas para quem entrou por esse caminho. Quando ele fala de Abraão, lá no Gênesis capítulo 15 e capítulo 16, nós encontramos Abraão tendo problema quando ele assume ter uma segunda mulher, a sua serva, tornando-se uma concubina, Agar. Esta mulher, quando ela engravida, já começa os problemas no conflito familiar de Abraão. Capítulo 15 e capítulo 16, antes mesmo do nascimento do filho dessa concubina, já que Sara, sua esposa, era estéril. Quando se fala de Jacó, lá no Gênesis capítulo 29, capítulo 30, diz que Jacó teve 4 esposas, 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. E a esposa que mais ele amava, que era Raquel, ela era estéril. Portanto, ele gerou filhos na segunda esposa e também nas concubinas. Ou seja, mais tarde Deus abre a madre de Raquel e ela também gera filhos. Jacó, então, é um pai de 12 filhos, mas com 4 mulheres. Isso ele teve problemas seríssimos. Um deles é muito conhecido, que foi os seus irmãos vender o próprio filho da mulher que mais ele amava, o primogênito da mulher que ele amava, José, vendido para o Egito, vendido pelos próprios irmãos, vendido aos seus parentes ainda, irmãos, descendentes de irmão de seus avós, de Isaac. Depois, quando ele fala também de Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 13 e verso 14, nós encontramos um episódio muito triste. Davi é um homem também que teve várias mulheres, e um dos episódios é Amon comete um incesto com Tamar, sua irmã, filha do mesmo pai, mas com outras mulheres. E lá no verso 28 do mesmo capítulo, nós vamos encontrar Absalão matando seu irmão Amon, ou seja, uma tragédia atrás da outra. Quando ele fala de Salomão, nós podemos encontrar no livro de 1 Reis, capítulo 14, do verso 4 ao verso 9, Salomão, podemos dizer, o homem mais sábio da sua época, um homem poderoso, riquíssimo, que teve a oportunidade de ter 2 encontros com Deus, mas no final da sua caminhada, por ele ter entregue o seu coração a tantas outras mulheres, no final da sua caminhada ele vacilou na sua fé e ele, para agradar a essas mulheres, ele então prestou cultos a Astarote, a Quemos e a Moloque, tudo isso por causa dessa questão da poligamia. E como nós observamos no comentário, a poligamia, ela, segundo o escritor deixa claro para nós, apesar disso, nós vemos essa situação sendo regulamentada pela lei de Moisés com o fim de proteger a mulher cujo marido fosse polígamo. Está no verso 11 do capítulo 21 de Êxodo. E é interessante observar que o escritor deixa muito claro, ela foi regulamentada, não aprovada pelo próprio Deus, para a gente ter uma noção mais clara de tudo isso aqui. Mas o porquê que isso acontecia mesmo, pastor? Se o povo de Deus, na verdade, quando Deus separa Abraão do meio do seu povo para se tornar uma nação, Abraão continua vivendo no meio desse povo que tinha todos esses costumes. E naquela época, um homem que casava com uma mulher e não tinha filhos, ele não tinha descendência, acabava a sua descendência quando ele morresse.
E por isso as pessoas e os povos ao redor do povo de Deus tinham esse costume, e Israel também entra pelo mesmo caminho. A ponto de que, se um homem em Israel morresse e não gerasse um filho, a viúva podia casar com o irmão desse marido falecido e gerar um filho. E o primeiro filho gerado por aquele irmão do marido falecido não levava a descendência daquele que o gerou, mas da descendência daquele que havia falecido. E para a gente poder ter uma noção ainda mais abrangente, mais clara, a gente vai olhar para o próprio Gideão, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 8, quando ele tem 70 filhos em Israel. Por que isso, pastor? Porque ter filhos dava prestígio, dava poder, mas também tinha todas essas complicações. A prova é que no capítulo 8, no verso 30 de Juízes, o filho de Gideão, Abimeleque, ele mata 68 dos seus irmãos. Eles eram ao todo 70. Só fica um a mais porque fugiu, mas o resto todo ele matou. Abimeleque mata todos os seus irmãos com sede de poder. Isso aqui é o que nós temos, pelo menos um relato para mostrar o quanto a poligamia era e ainda continua sendo terrível nos nossos dias. Segundo tópico, um marido que teme a Deus. O texto diz que este homem, no verso de número 3, ele subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Siló, ele é o centro da adoração a Deus. Nesse momento ainda não existe a figura do templo. O templo é construído depois, mais já no período da monarquia por Salomão. Mas aqui ainda é aquela imagem do tabernáculo, da tenda, no lugar onde Deus se manifestava, se fazia presente. E nós observamos aqui que Elcana, o cabeça da família, era um servo fiel ao Senhor. Ele não só supria a casa, mas é representado como um adorador de Jeová. Ele tem esse cuidado de levar a sua família, a sua esposa e seus filhos, ou as suas esposas e seu filho à casa de Deus para oferecer sacrifício a Deus. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 3, alguém que conduzia regularmente sua família à casa de Deus. Existia em Israel pelo menos 3 festas que eram obrigatórias para que todo judeu pudesse ir naquele lugar, lá no templo, lá no santuário, adorar a Deus. Alguns escritores chegam a dizer que Elcana ia a todas essas festas. Outros chegam à conclusão de que, devido à distância de onde ele estava, em Efraim, para chegar lá em Siló, no lugar da adoração, no centro da adoração, ele tinha um percurso de aproximadamente 25 a 30 quilômetros. E é possível que pelo menos uma dessas 3 festas, que eram festas da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo, uma dessas 3 era obrigado que de onde ele tivesse, chegasse lá. E Elcana tem essa responsabilidade de ir a essas festas. E o escritor traz a primeira pergunta para nós. Que exemplo, não? Ou seja, é um exemplo para ser imitado ou não? É isso que o escritor quer dizer. Na verdade, o é. Ele, com toda a distância, com todo o sacrifício, mas ele não deixa de levar a sua família à casa de Deus. E o escritor traz para nós que hoje em dias, nos dias que nós estamos vivendo, existem pessoas que já se conformam de não vir à igreja, de vir esporadicamente. O escritor ainda até diz aqueles que resolvem ficar definitivamente em casa, chamados os desigrejados, algo muito raro em 2000 anos de cristianismo. Qual a maior responsabilidade de um pai de família, se não amar a Deus e a sua esposa e filhos e ser fiel a Deus? Essa é a segunda pergunta que o escritor traz para nós. Qual é a maior responsabilidade? Amar a sua esposa, amar os filhos e ser fiel a Deus. Essas são as responsabilidades, as maiores responsabilidades de um pai de família. Terceiro subtópico, um marido que ama e apoia. No verso de número 8, Ana está chorando e Elcana chega a dizer assim: por que choras, Ana? E por que não come? E por que está de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Aqui nós temos no comentário um ponto muito interessante, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Penina gostaria de ter a atenção de Elcana, já Ana gostaria mesmo era de ter filhos. E é por isso que
Elcana diz para ela: Ana, tudo bem que você tenha vontade de ter um filho e você sabe que tudo que eu pudesse fazer eu faria para que você tivesse. Mas como você não tem, eu porventura não sou melhor para você do que 10 filhos. Elcana tem essa consciência de que todo o seu cuidado, o seu amor e o seu respeito por Ana é real. Ele diz: olha, embora que você tivesse 10 filhos, talvez esses 10 filhos não seriam melhor para você do que eu. Mas isso não resolve o problema de Ana. E aqui nós voltamos novamente ao ponto que a poligamia trouxe esses problemas, nesse conflito internos. Lógico que Elcana queria os filhos para trazer a sua descendência. Então, a partir disso, temos sua atitude de dedicação a Ana e de renúncia quanto a seu filho Samuel. Elcana dá todo esse apoio, e até mesmo quando Ana dá a luz a Samuel e que resolve devolver a casa de Deus, mesmo assim Elcana ainda lhe dá todo esse apoio. E aí o escritor faz a terceira pergunta para nós: qual a maior exigência bíblica aos maridos? E a resposta qual é? Que ame as suas esposas. Esta é a maior exigência bíblica aos maridos. Um homem casado jamais poderá se considerar espiritual sem essa qualidade. O escritor deixa claro que um homem casado jamais poderá se considerar espiritual sem essa qualidade de amar a sua esposa. Considerando a esterilidade de Ana, seu marido poderia facilmente ser tentado a divorciar-se dela. Se hoje, em pleno século XXI, há casamentos que são desintegrados por conta disso, imagina naquela época, quando a incapacidade de gerar filhos era vista, na maioria dos casos, como uma punição divina para uma mulher. O texto bíblico revela que Elcana amparava Ana e preocupava-se com a vida espiritual dela. Ele estava atento às atitudes de sua esposa. Elcana tratou de consolar a sua esposa como podia, inclusive mostrando afeições por ela. O que nós temos no verso 8, quando ele diz: e por que está triste o teu coração? Ana estava demonstrando aquilo ali e Elcana então estava se preocupando. E aí o escritor termina esse primeiro tópico dizendo que maridos, companheiros e apoiadores não abandonam suas esposas nas enfermidades e aflições da vida. E o mesmo fazem as esposas fiéis também. Não abandonam também os seus esposos em situações difíceis, em momentos difíceis. Segundo tópico, a oração de Ana, capítulo 1, verso 10 ao verso 12. Alguém disse que a oração é um lugar para onde vamos quando não sabemos o que fazer. Foi o que Ana fez. Com ela aprendemos a perseverar na oração. Pelo menos nós temos aqui 3 modelos que aprendemos com Ana. Primeiro subtópico, que está no verso 10, uma oração intensa. Diz o texto que levantou-se Ana e com amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Por isso ele fala de uma oração intensa, porque ela está ali, ela não está preocupada com o tempo. A oração de Ana não foi metódica, nem ensaiada. O texto diz que ela com amargura de alma orou ao Senhor. Suas palavras saíram das suas entranhas, não foram simplesmente palavras dos seus lábios. Palavras bonitas, bem ensaiadas, bem contornadas. Não, ela saiu lá do seu coração, da amargura que ela estava vivendo. O escritor diz que a oração de Ana não foi uma oração desatenta nem meritoria. Ou seja, desatenta é aquela oração que a gente está orando, mas ao mesmo tempo não está crendo que o milagre vai acontecer. Estou orando, mas estou preocupado, quem sabe, com os comentários aqui ao meu lado. Eu estou orando, mas eu estou talvez... Na minha oração, estou atento no que eu estou ouvindo aqui do outro lado. Ou seja, eu estou orando, mas eu não estou crendo que isso aqui vai ser resolvido. É uma oração desatenta, uma oração sem um foco. Mas também quando ele fala de meritoria, ele está dizendo que a oração de Ana não é aquela oração dizendo: Senhor, tu sabe que eu mereço, tu sabe que eu sou diferente, tu sabe que eu não sou como as demais mulheres, eu não sou como essa Penina, eu sou diferente, tu sabes, e eu mereço, Senhor. O escritor ainda mostra para nós que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, muitos não oram porque acreditam que não merece esse favor de Deus. E aí o escritor traz a 4ª pergunta para nós, dizendo assim: e quem merece? Né, irmãos? Eu e você não merecemos de maneira nenhuma pelos nossos méritos, pelos nossos atos, nada disso.
nós alcançamos as bênçãos de Deus por graça divina, graça do Senhor Jesus, que está sempre pronto para nos abençoar. A situação desesperadora de Ana a levou até Deus em oração, como disse J. Mayer. Você não está pronto para o milagre enquanto não estiver com um problema que ninguém possa resolver. Enquanto você está com um problema que alguém pode resolver, isso não será um milagre. Mas quando você encara uma situação que foge de todas as possibilidades, céu e terra, nada pode fazer, aí sim. Se você confiar e crer, aí o escritor diz, aí você está pronto para o milagre. É o que está acontecendo com Ana. Ana foge de toda a possibilidade humana, era uma mulher estéril e queria dar um filho e não tinha o que fazer. E além de tudo ainda, a cultura de dizer, você está pagando. Essa é uma punição divina para você. Ou seja, só Deus para resolver, né, a situação. Então o escritor diz que a oração é um ato e também uma atitude. É um derramar da alma. É isso que é a oração. Esse papo sincero com Deus, essa conversa sincera. No verso 16, Ana diz a Eli, o sacerdote, que é pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Aí o escritor traz a quinta pergunta para nós. Eu falei para você que o escritor vai fazer muita pergunta para nós nesse comentário. E a quinta que ele está fazendo é o quê? Como está a nossa vida de oração? A minha vida, a sua vida. Como é que nós estamos? Num tempo em que muitos adoravam a Baal, o deus da fertilidade, Ana poderia muito bem ter dito, olha, eu vou apelar para Baal, fazer qualquer coisa, porque Baal é o deus da fertilidade, pode ser que ele resolva meu problema. Não. Ana, ela continua persistindo, crendo no Deus Senhor, Criador do céu e da terra, que podia resolver o seu problema. O segundo subtópico, ele fala da oração longa, no verso 12. Demorando-se ela no altar perante o Senhor. A oração de Ana não foi apressada, mas como deveria ser toda a oração. Um diálogo com o divino, onde o relógio deixa de ser importante. Oh, meus irmãos, isso aqui é tão profundo para nós, porque hoje, nos dias que nós estamos vivendo, é tão difícil, né? Às vezes até mesmo na igreja, a gente conclamar a igreja para a oração, e se o período de oração for um pouco mais longo, aí alguém já não... E aqui nós aprendemos com Ana de que a oração sincera, a oração longa, a oração que vai mexer com Deus, é aquela de que a gente esquece o tempo, esquece o relógio. Não devemos imaginar que a oração longa possui um poder que a oração curta não tem. De repente pode dizer, mas pastor, não tenho esse tempo todo, de repente é um momento, um momento difícil, uma situação, e eu não tenho como tirar esse tempo todo. Não, por isso que o escritor está dizendo que não é isso. Não é que a oração longa tem um poder que a oração curta não tem. Não se trata disso. Ora bem, não deve ser mantido pela extensão, mas a extensão com que se ora revela o tamanho da dor, da angústia e do desespero da alma, que era o caso de Ana. Então veja que o escritor deixa muito claro para nós que ora bem não deve ser medido pela extensão, mas a extensão com que se ora aí revela o tamanho da angústia, da dor, da dificuldade. Ela não tem pressa em sair da presença de Deus. Oração não é um exercício para desocupados. Martim Lutero declara que a oração não é um compromisso para desocupados. Martim Lutero era um homem muito ocupado. Ele entendeu o poder da oração para poupar tempo e esforço. Disse em certa ocasião, eu geralmente oro 2 horas por dia, exceto nos dias muito ocupados. Nesses dias eu oro 3 horas. Escuta uma coisa, o que Martim Lutero está dizendo é que quando o problema é muito grave, é muito confuso e que vai me desgastar de uma forma tal, sem eu ter a possibilidade de resolver, é melhor ficar na oração. Porque a oração me poupa tudo isso e levo a Deus a agir por mim. É isso que ele está dizendo, que a oração, na verdade, para Martim Lutero, não é para alguém desocupado. Ah, não tenho o que fazer, eu vou orar. Não, é para alguém ocupado. Por isso nós precisamos entender, pastor, eu sou muito ocupado. Pois então é para você também a oração. Em resumo, a oração não gasta tempo, mas poupa nosso tempo e esforço. E aí o escritor traz a 6ª pergunta para nós. Nós cremos nisso? Você crê nisso? Em resumo, a oração não gasta tempo, mas poupa nosso tempo e esforço. Você crê? Se você
crê nisso, então faça isso. Mude a atitude e tire tempo para oração. Terceiro subtópico, uma oração sincera, está no verso de número 16. Essa é outra característica da oração de Ana, sinceridade diante de Deus. Não há outra maneira de nos apresentarmos. E aí o escritor ainda diz mais, ele tudo sonda, tudo vê, logo, ser sincero é nossa melhor opção. Nunca enganaremos ou esconderemos nada do Espírito de Deus. Aí o escritor traz uma sétima pergunta para nós. Você concorda com isso? Você crê nisso? É isso mesmo? Você está crendo de que eu não posso esconder, que você não pode, que nós não podemos esconder nada de Deus? É verdade. Você pode até discordar, mas isso é real, é verdade. Nós não podemos esconder. E aí ele traz logo uma oitava pergunta para nós. Por que tentaríamos então? O que nós aprendemos nesse ponto do comentário que quando somos verdadeiros, as chances de sermos curados e abençoados são muito maiores. Quando há sinceridade, conforme diz o escritor, em nosso coração. Ana não tem medo de se apresentar como ela era. Sua alma estava aflita e ela não encena uma cara bonita. Olha, meus irmãos, ela não representou diante de Deus. O que é isso, pastor? É quando a gente chega diante de Deus, como faziam os fariseus. Como alguém que somos tão importante, na verdade, no fundo, nós não somos. Ana, na verdade, o que ela vai diante de Deus é dizendo, Senhor, é isso aqui mesmo que eu sou. Eu sou essa mulher de amargura, eu estou triste, eu estou num desespero, a ansiedade é muito grande, é isso que eu estou vivendo. É isso que Ana não chega lá com simplesmente representando de que ela não é essa pessoa, é isso mesmo que eu sou. E é esse o poder que nós temos e alcançar os benefícios de Deus é quando chegamos diante de Deus com sinceridade. Admitamos como tem sido nossa oração. O escritor faz aqui a nona pergunta para nós. Como tem sido a nossa oração? Aquela oração bonita, cheia de floreados, ou com sinceridade no coração, reconhecendo quem nós somos? Queridos, Deus não fica avaliando nosso português ou nosso vocabulário. Ele lida com o coração, não com performance. O escritor então deixa claro para nós que é o que aprendemos aqui. Ana, inclusive, correu o risco de ser mal interpretada, como foi. O próprio sacerdote interpretou que ela estava embriagada em 1 Samuel, capítulo 1, no verso 14. Mas é isso mesmo, ela vai com sinceridade, com transparência diante de Deus e ela alcança o benefício que ela esperava. Terceiro tópico, Samuel nasce e é devolvido a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, verso 18 ao 28. Primeiro subtópico, o nascimento milagroso, verso de número 20. E Ana declara nesse seu cântico dizendo, do Senhor o pedi. Pedi a Deus e Deus ouviu. A chegada de Samuel traz nova vida, novo começo. Sua concepção e nascimento são milagres que só podia ser realizado por Deus. Verso 19. Para tornar esse acontecimento ainda mais extraordinário, Deus por vezes escolhe mulheres estéreis para serem mães, como quando deu Isaque a Sara. Sara já no final da vida e não gerava filhos. E Deus disse, eu vou fazer o milagre. E fez Sara dar à luz a Isaque. Também nós podemos observar no caso de Rebeca, que também era estéril. E Deus também operou o milagre, fazendo ser gerado no seu ventre Jacó e Esaú. Mas a história não para por aí. Quando a gente olha para Jacó, nós vamos ver a mulher que ele amava, Raquel, também estéril. E não podia gerar filhos. E o Senhor também abençoa e faz ela gerar filhos. E o seu primogênito, José, aquele homem que Deus levantou para salvar a humanidade da sua época de um período de fome de 7 anos. José do Egito, filho. Então nós observamos à luz do texto que Deus, ele opera os milagres. E quanto mais a situação é difícil para ele, não existe grau de dificuldade que ele não possa operar. Nunca subestime o poder de um lar consagrado a Deus ou o poder de uma oração sincera e suplicante. Nunca subestime. Pense sempre nisso, que a oração ela resolve, a oração abre porta. E ainda o que já comentamos, quando não existe nenhuma saída,
aí nós estamos prontos para o milagre. Portanto, precisamos continuar confiando, nunca subestimar o poder da oração. Achar de que a situação está difícil, não há mais saída, então acabou tudo. Não, a oração pode resolver. Segundo subtópico, devolvendo a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, verso 28. A atitude de Ana é devolver a Deus o que dele recebera. Aí o escritor traz a 11ª pergunta para nós aqui nesse comentário. Qual é ela? Faríamos isso? Tanto tempo esperando e agora recebe o prêmio, a bênção. Senhor, eu estou recebendo, eu vou devolver isso para ti. Que lição extraordinária Ana nos dá. E à luz do comentário, ela desejou, orou, chorou e pediu para abraçar um filho. Era o grande sonho da sua alma. E quando isso finalmente acontece, ela reinveste no reino. 100% do que ela recebeu de Senhor, eu estou recebendo isso aqui, e isso que eu estou recebendo, esse filho, essa dádiva, 100% eu devolvo para ti. É teu, devolve novamente. E o que chama-nos a atenção no texto, que Ana mostrou que embora desejasse muito um filho, e tivesse muito feliz por recebê-lo de Deus, seu maior tesouro continuava sendo o próprio Deus. O Senhor é o meu maior tesouro. Me deu o filho que tanto eu queria, mas tu continua sendo o meu Deus. Samuel não vira um ídolo nas mãos de Ana. Ela poderia agora exibir, olha aqui meu troféu, meu ídolo, o Senhor me deu. Talvez mostrar para a Penina, tá aí, ó, tá aqui meu... Não, ela não entra por esse caminho. Ela entendeu que as dádivas não são substituto de Deus. Suas palavras são lindas. Por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. No final temos a nota de que Ana teve ainda mais 3 filhos e 2 filhas. O escritor faz um resumo de que o Senhor abençoou 5 vezes mais. Ou seja, Ana dá o melhor para Deus. Não dá apenas o louvor, mas aquilo que para ela era muito importante. É o que nós aprendemos também com Ana aqui nesse ponto do comentário. Ela dá para Deus aquilo que é de melhor que ela tem. O seu primogênito. Terceiro subtópico para encerrar o comentário, oração e cântico de Ana. Verso de número 1 do capítulo 2 do livro de Samuel. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos. Aqui Ana diz assim, olha, quem riu de mim, ou quem lutou contra mim, ou quem jogou areia no meu caminho, quem puxou meu tapete, agora a minha boca está rindo deles, porque tudo quanto eles tentaram fazer contra mim não conseguiram. Por isso eu exalto o Senhor, eu regozijo no Senhor, a minha alma exalta o Senhor, e a minha boca ri de todos aqueles que lutaram tanto contra mim. Esse é o cântico de Ana. Depois que Ana deixou o filho com Eli, ela poderia ter se retirado sozinha para algum lugar a fim de chorar desconsolada. Mas em vez disso, ela irrompe um cântico de louvor ao Senhor, conhecido como o Cântico de Ana, que está no capítulo 2, do verso 1 ao verso 11 do primeiro livro de Samuel. Lá está todo o relato do que ela canta diante de Deus. O mundo não entende a relação entre lutas e cânticos. Nós vamos fechar o comentário trazendo esse ponto interessantíssimo para todos nós. Que nós precisamos aprender com Ana sobre o poder da oração. E que o mundo às vezes fica perplexo, fica doido, sem nos entender muitas vezes. Por quê? E nós aprendemos aqui que não compreende como o povo de Deus consegue cantar enquanto é perseguido. E aí o escritor traz 3 pontos interessantes. Primeiro é que, antes de ir para o Getsemane, Jesus cantou um hino com os seus discípulos, que está em Mateus capítulo 26, verso 30, mesmo ele sabendo, mas ele canta, exalta a Deus. Depois o escritor diz que os apóstolos se retiraram do Sinédrio quando o Sinédrio os açoitou, regozijando-os por terem sido considerados dignos de sofrer açoites por causa da obra do Mestre. Está em Atos capítulo 5, verso 41. Paulo e Silas cantaram hinos ao Senhor na prisão, está em Atos capítulo 16, verso 20 ao 26.
Nos Salmos, Davi louva a Deus em meio às circunstâncias difíceis. O que Maria expressou em seu cântico em Lucas capítulo 1, verso 46 ao 55, é especialmente parecido com o que Ana cantou em seu hino de louvor. Não é sem razão que Ana deu ao mundo um filho como Samuel. E aí o escritor traz para nós a conclusão dizendo o seguinte: o mundo está precisando de mais pessoas como Ana e como Samuel. Exatamente, queridos, que possamos, à luz do texto, aprender sobre todos esses pontos que nós desenvolvemos aqui à luz do comentário, de levar a nossa família ao culto, de sermos o marido ideal que assume a responsabilidade e também de valorizar cada dia o poder da oração. E eu quero terminar então o comentário de hoje agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá. Para você, querido irmão, querido colega, querido professor, que me acompanhou, querido aluno, espero poder ter contribuído um pouco mais e que juntos possamos continuar crescendo no reino de Deus. Eu quero também dedicar esse comentário aos meus irmãos que estão lá no município de Tonantins, pastor Haroldo, e também ao doutor, o irmão Osvaldo, que é líder na Assembleia de Deus ali também na EBD, que nos acompanham através do canal. Em nome deles, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser. Deus abençoe, em nome de Jesus.